pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um episódio de Fashion Talks e hoje nós temos uma convidada muito especial, Rosana Ruiz. A Rosana, ela já é da confecção há muito tempo, também ela trabalhou muito como professora, é uma pessoa que eu conheço aí de longa data, que vai contar um pouquinho da sua experiência e vai falar um pouco sobre planejamento de coleção, já que ela trabalha na área de coordenação de estilo. A Rosana, ela vem da área da modelagem, ela fez um caminho um pouco diferente, e ela está aqui também para motivar vocês a... Porque eu percebo que as modelistas que elas estão estudando ou estão na indústria, muitas vezes elas têm a intenção de virarem ali, trabalharem na área do setor de desenvolvimento de produtos, na área de estilo, mas elas acreditam que, de repente, elas não vão conseguir, que não vão ser bem aceitas e tudo mais. Rosana, seja muito bem-vinda aqui para conversar com os nossos alunos da EAD da Unicesumar e fique muito à vontade agora para falar um pouquinho da sua história para a gente. Obrigada, Cibele. Olá, pessoal. Agradeço, Cibele, o convite. É um imenso prazer estar aqui hoje para passar um pouquinho da minha história, da minha vida e falar de planejamento de coleção. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada por moda. Faz 28 anos que eu trabalho na área. E eu comecei, como a Cibele falou, fazendo modelagem. Então, eu me apaixonei por moda fazendo modelagem. E fiquei pouco tempo nessa área, já comecei a desenvolver produto. Então, eu trabalhei a maior parte do tempo como estilista. Trabalhei em algumas marcas importantes de Cianorte, como o Grupo Osmose, o Grupo B8, sempre trabalhando na área do estilo. E agora eu estou em Maringá e estou trabalhando na coordenação de moda da Ramo Selvagem. Eles têm duas marcas, a de Look e a Ramo Selvagem, e eu coordeno as duas marcas na empresa. Então, eu vou passar um pouquinho como é o meu dia a dia, como que a gente faz o planejamento de coleção, né? Então, vamos começar aí com uma perguntinha bem básica. Por que planejar é preciso, né? Então, o planejamento ele é necessário para organizar e distribuir o que será feito durante cada processo. Uma coleção ela tem começo, meio e fim. E o planejamento nos ajuda a ter uma visão panorâmica do que vem pela frente. Então, eu começo a planejar, né, a coleção sempre fazendo um cronograma. Então, o cronograma, para mim, é a etapa principal, é de onde a gente consegue colocar tudo nele ali. Tudo que vai acontecer na coleção inteira está dentro desse cronograma. E depois, as etapas, né? Então, eu enumerei quais são essas etapas. No meu processo, porque isso aí vai de uma empresa para outra, depende também de cada profissional. Esse é o formato que eu encontrei para trabalhar e que tem funcionado bem. Então, para mim, tem 11 etapas e eu vou passar para vocês cada uma delas. A primeira etapa, que eu coloquei como passo 1, é o cronograma. O cronograma da coleção, primeiramente, a gente detalha ele. Pode pôr, Cibele, isso. Aí tem um modelo para vocês olharem de um cronograma inteiro, né? De uma coleção. Nesse meu cronograma, eu coloquei das duas marcas, porque eu preciso organizar o trabalho das duas equipes. Alternando. Então, eu dividi a coleção ali a coleção da Ramo em 3 etapas, e entre elas eu fui alternando a de Look, que é a nossa marca de pronta entrega. Então, primeiramente é detalhar todos os setores por onde vai passar essa coleção, essas peças. Então, eu coloco lá todos os envolvidos de cada setor e vou detalhando diariamente. Então, esse cronograma é um cronograma diário do que vai acontecer, inclusive com quantidades, as metas de criação, metas de modelagem, de pilotagem, com todas as metas. E a gente sempre começa a fazer esse cronograma
da data de lançamento. Então, eu tenho sempre que ter em mãos a data de lançamento da coleção, e aí data de campanha, então quando as peças têm que estar prontas para fazer foto, e aí eu venho trazendo esse cronograma até o dia de hoje, no caso, se eu fosse começar uma coleção amanhã. É assim que eu desenvolvo o cronograma. Tá? Sempre então, né, Rô, da data de lançamento, né, tendo as datas de trás para frente, no caso, né, para que não se perca ali na verdade, para que não chegue o produto fora do tempo na loja e também não fique atrasado com os processos, né? Você deixa uma margem no cronograma de tempo ali, por exemplo, porque a gente sabe, por exemplo, entrega de tecido, um certo, assim, eles dão uma data para entregar, mas a gente sabe que não entrega. Então, como que você lida com essas inconstâncias dentro do planejamento do cronograma, que a gente sabe que muitas vezes a gente não tem essas entregas como elas foram combinadas? Então, isso aí são os obstáculos que a gente chama que tem, né, durante o decorrer ali da coleção. Mas, assim, não tem como eu deixar muito prazo para isso. Então, assim, é bem corrido mesmo, é um tempo bem curto para tudo, mas funciona, porque se aquele tecido não chegou, a gente substitui e a gente dá um jeito, porque a maioria chega, né, no prazo. Agora que tem acontecido devido à pandemia, a gente está tendo muito problema com tecidos, então, assim, tem atrasado um pouco, mas a gente sempre tem algum tecido também já na empresa que a gente consegue montar essa peça piloto. Então, os diferenciados, quando a gente atende o fornecedor, a gente já pergunta a data de chegada dos tecidos, e se for uma data que já está muito em cima, a gente evita de pegar. Mas funciona, tá? Tem um prazo ali que quando a gente está planejando a coleção, fazendo as pesquisas, a gente já começa a atender os fornecedores junto e já vai programando as pilotagens. Então, até o processo de criação, desenhar as peças e apresentar esses desenhos para a diretoria, o tecido já chegou, na maioria das vezes. Então, o prazo que a gente tem é exatamente esse período aí onde a gente está fazendo o planejamento, né? Criando os desenhos, é o tempo que tem para chegar aos tecidos. Certo. Depois, o segundo passo, Rô, que você me coloca ali dentro das etapas do planejamento e do desenvolvimento ali, que são as tendências, né? Isso. O segundo passo são as tendências, né? Então, assim, nisso a gente vai trabalhar com fontes de pesquisa. Então, eu enumerei aqui algumas principais fontes. Hoje eu trabalho com uma plataforma que é a WGSN, que é a maior plataforma de pesquisa, ela é mundial. Então, é a maior plataforma que a gente tem hoje de pesquisa, ela é bem completa. E ali a gente tem as macro tendências para 5, 10 anos e as micro tendências também. Então, onde eu pesquiso mais é pelo WGSN, porque eu acho que é mais assertivo, eles são muito atuais e é uma ferramenta muito, muito importante para nós lá dentro da empresa. Depois vem a internet, né, os desfiles. Rô, deixa eu te cortar um pouquinho para te perguntar mais uma coisa, tá? Sim. Por exemplo, o WGSN a gente sabe que ela é um portal caro, né? Não é um portal barato para assinatura, Sim. né? Ele é um portal caro, mas vale a pena. Mas tem também outras plataformas, como a Uzi Fashion, e tem outras hoje no mercado também com valores mais acessíveis, né? Sim. A gente acompanha os desfiles, porque dali a gente tira muita, muita informação também bacana, que inclusive às vezes dá até para já aproveitar alguma coisa para inovação, né? Para algum produto que a gente quer trazer alguma inovação, a gente já pega de desfiles que estão acontecendo. Instagram, que é uma ferramenta também hoje muito importante, porque tudo que acontece na moda está no Instagram. As influencers, então a gente tem também algumas influencers que a gente segue, que tem um perfil assim, que bate com a identidade da marca que a gente está trabalhando. Então,
as influencers também têm um papel muito importante na nossa pesquisa. E revistas que a gente quase não usa, mas quando se trata de um retorno, né? Uma tendência aí de anos 80, anos 90, como está vindo agora para o verão, anos 90, anos 2000, a gente recorre às revistas antigas, que também é uma fonte muito bacana para pesquisa. Então, nessa parte das tendências aqui, quando a gente faz essa pesquisa, a gente está buscando inspiração, né? Que é despertar a nossa criatividade, né? Aí depois a gente busca também as confirmações, né? Porque daí a gente vai validar se a gente está no caminho certo, através dessas fontes confiáveis, né? E baseadas em dados mesmo. E depois a gente parte para a ação, né? Que aí para fazer essa pesquisa de tendência, então a gente se inspira, a gente confirma e depois a gente parte para a ação, né? Que aí a gente vai definir quais são as ações que a gente vai aplicar, quais são as tendências que a gente vai aplicar no momento certo. Então, quando a gente faz essa pesquisa toda, a gente divide ela em 3 partes e depois vai para a execução, né? Separa todas as imagens que a gente quer, monta painéis, vai catando tudo que achou legal ali e para depois partir para o desenvolvimento da coleção. Rô, essas confirmações, tem como você explicar um pouco melhor como é que vocês trabalham dentro da etapa de confirmação? Porque uma coisa vocês, né, viram os desfiles, as referências e tal, legal. Aí separam o que tem relação com a marca que você trabalha, a ver com o público-alvo, né, como transpor tudo isso. Mas e essa confirmação dessa tendência? Como que vocês fazem para buscar isso? As confirmações assim, se a gente partir, que a gente olhou desfiles, desfiles internacionais, que são mais conceituais, né? Quando a gente começa a fazer a nossa pesquisa, ainda tem pouca informação atual, porque a gente trabalha com o desenvolvimento de coleção com 1 ano de antecedência. A gente tá terminando já o nosso alto verão. Então, agora em maio, a gente começa o planejamento da coleção de inverno 22. Então, vai entrar no mercado daqui a 1 ano esse inverno, praticamente, né? Então, as confirmações, a gente busca através de quê? As marcas nacionais que têm um renome, que são mais renomadas. Então, elas sempre estão mais antenadas, estão à frente, porque o nosso consumidor, ele não é esse consumidor classe A, né? Ele é aí um AB, um B ainda, quase C. Então, ele usa depois. Então, depois que a gente vê aí essas marcas mais renomadas no mercado nacional, usando, fazendo, aí isso são confirmações daquelas tendências que a gente tinha buscado no WGSN. Então, a gente acredita e coloca em prática. Hoje, assim, marcas que eu digo de renome que a gente vê que está trazendo muita tendência bacana, que está aparecendo aí no mercado com muita coisa legal e que tudo que põe vira mesmo, pega, por exemplo, a BNV, que é uma marca que nem é tão antiga e já explodiu. Então, assim, tudo que ela faz vira tendência mesmo, todo mundo tem uma ótima aceitação no produto quando a gente se espelha também um pouco nessa marca, entende? Então, a gente busca... É a marca da Nativosa, né? Que também é influencer. Vamos colocar aqui, então, Rô. Ó. Tá. Depois disso, Rô, vem outra etapa super importante, né? Que é a análise do ranking de vendas. Outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho dos critérios, porque essa semana eu fiz uma live com a Cristiane, da Perfect Way, e ela estava falando um pouco como que eles fazem essa análise de ranking de vendas. Eu gostaria de saber, nas marcas que você trabalhou, como isso funciona, né?
como vocês fazem, quais são os critérios aí utilizados para essa análise, também para essa análise não ficar confusa, né? Então, como que é feito isso? O que vocês ali determinam como critérios? O primeiro critério que a gente usa é sempre trabalhar de estação para a mesma estação. Por exemplo, se a gente vai começar o inverno 22, a gente vai olhar lá atrás o que aconteceu no inverno 21. Então, esse é o primeiro critério, é trabalhar a estação certa. Então, assim, a gente vai fazer a coleção de primavera, a gente vai olhar a última primavera que a gente fez, e assim por diante, né? Aí depois a gente vai fazer uma análise em cima de produtos mais vendidos e produtos menos vendidos. A gente observa também o custo, né? Então, assim, não adianta só olhar lá e falar assim, nossa, essa peça aqui, ela vendeu tão pouco. Aí a gente tem que olhar se ela ficou com um preço muito elevado, se a matéria-prima dela não agradou o cliente. Então, assim, a gente tem informações também que a gente busca com os nossos representantes ou com as vendedoras das lojas. Então, tem o feedback comercial, né, da equipe comercial, onde é para poder fazer essa análise. E tem também o design do produto. Às vezes, realmente, se a gente fez peça com muito babado e o nosso cliente não gosta de babado, a gente tentou trazer essa inovação, essa tendência, mas não foi bem aceito. Então, são várias coisas que a gente avalia. Inclusive, cores. Então, assim, as cores, a gente tem gráficos. Então, eu sempre pego gráficos da coleção anterior, dividido por produto. Então, assim, eu pego calças, todas as cores que a gente soltou de calça, quais foram as cores que mais venderam e as cores menos vendidas. A gente olha tudo isso para poder fazer a nova coleção. Então, se a gente usou lá um roxo, o roxo não rolou muito bem, não vendeu muito bem, a gente não vai apostar tanto. Algumas a gente ainda aposta, mas aposta menos. Então, sempre ter um equilíbrio. A gente nunca vai tirar totalmente aquilo, porque às vezes ele era um lançamento e demora um pouco para as pessoas aderirem. Então, a gente sempre observa isso, que tem uma fase inicial ali daquela cor para o cliente acostumar que vai entrar aquela cor nas próximas coleções. Depois tem o pico, né, onde realmente aquela cor caiu no gosto e todo mundo quer aquela cor, então leva ali umas 2, 3 coleções para ele dar esse pico e depois começar a cair. E isso acontece também com produtos, por exemplo, o macacão. Até 3 coleções atrás, o macacão era peça assim que vendia muito, muito, muito. Depois ele começou a cair. Então, hoje ele já é bem menos, uma aposta bem menor na coleção. Então, tudo isso a gente avalia quando a gente vai olhar ranking de vendas. Dentro dessa análise, claro que o mais importante são os dados, né, que são os números. Mas, então, aí depois dessa análise dos números, vocês pegam ali, por exemplo, essa aqui vendeu pouco. Aí vão entender o motivo pelo qual ela vendeu pouco. E aí tem a junção de várias informações que são subjetivas, né? Por exemplo, o que o vendedor falou, o que o cliente disse, e aí tem que fazer uma junção, então, de todas essas informações, fazer uma triagem para chegar numa conclusão ali, o porquê, né? Então, você vê como é uma análise complexa, né? Diferente, como ela vende atacado, a Perfect Way, ela faz uma análise de coleção passada com coleção passada, e faz da mesma estação, e usa um pouco da última também. Ela diz que faz essa análise através desse cruzamento de dados, assim, eles usam dessa forma. Então, você vê, e ela também falou muito dessa questão do que está na base da pirâmide vai para o topo, né? Você coloca pouquinho e depois aquilo circula, por exemplo, uma pantacur, até pegar uma cor, né? Agora, é legal que você me falou da questão do macacão, então. O macacão deu uma caída nesse momento agora, então. Deu. Minha peça preferida, amor. Vou encontrar menos para comprar, então. Agora tá muito assim, vestidos, as bermudinhas, então são conjuntinhos. Agora é a vez dos conjuntos, né?
Então, a gente tem as bermudas com as blusas cropped. Então, aí para o verão, vocês já vão ver muito desse produto, né? Então, faz a vez do macacão. Por isso que o macacão cai nas vendas dele. Sempre entra um produto novo, algo do lugar. E aí, o quarto passo aqui, que você me coloca, a definição do mix de produto. Ah, isso aqui é super importante, essa definição do mix de produto para uma coleção, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa definição do mix e se tem uma subdivisão, como os alunos normalmente aprendem, como a literatura traz, a definição e a divisão em básico, fashion e vanguarda, se vocês têm essas separações, essas categorias dentro do mix, e como que vocês trabalham mais essa questão da subdivisão aí, dos percentuais e tudo mais. Assim, a gente costuma mudar o mix de uma coleção por estação. Então, a gente troca, por exemplo, no inverno, a gente vende muito mais calças, entra casacos, né? E aí vende menos vestidos. Então, no nosso mix de inverno, a gente vai ter mais calça, menos vestido. Na coleção de primavera, a gente vai ter mais vestido do que calças do inverno. E no alto verão, a gente tem muito mais vestidos também, mais ainda que na primavera e no inverno, por se tratar de uma coleção de final de ano, onde a gente tem as festas, né, de final de ano, férias. Todo mundo prefere roupas fáceis, gostosas de usar. Então, é esse balanço que a gente vai fazendo no mix. Então, no inverno cai um pouco a quantidade de bermuda, de shorts, de vestido, e aumenta calça e casaco. Então, é essa troca que a gente faz. E dos produtos-chave da coleção, que a gente olha também. Então, assim, os produtos-chave, t-shirt, aquela blusa básica, a saia de malha. Então, alguns produtos-chave a gente sempre mantém na coleção também, mantém no mix. E aí o que vai variando esse produto é uma inovação em relação a tecido, né? A gente traz um acessório nele, então é isso que vai dar uma carinha inovadora nesse produto. E também a curva de preço, que é um critério também que a gente usa, que é bem importante no mix, que a empresa ela precisa ter, ela não pode ter só produtos caros ou só produtos muito baratos. Então, ela tem que ter uma curva ali de preço, né? E aí também tem que ter um equilíbrio, porque se você tiver mais produto barato do que produto caro, e mais produto barato e mais produto caro, e o seu meio ali, que é a média de preço, tiver muito pouco, você também prejudica a coleção. Então, essa parte dessa análise é feita pela diretoria da empresa. Então, ele sempre faz o gráfico e avalia como vai ficar essa curva de preço para as coleções e a gente vai adaptando. Então, a diretoria faz essa análise junto com a equipe comercial, passa para o desenvolvimento, onde a gente vê também a alta de tecido que está tendo, que a gente está tendo muito problema com a alta de preço de tecido, está subindo muito. E aí, então, a gente dá uma readequada, devolve. Então, essa análise é feita assim, todo um processo para ela acontecer, né? Porque precisa ficar bom para todo mundo trabalhar. Então, não adianta só o desenvolvimento querer fazer lá, eu vou fazer um mix aqui, meus vestidos vai ficar tudo numa faixa alta de valor. Não adianta. Então, o vestido, cada produto tem que ter sua curva de preço. Então, eu tenho que começar no vestido com um preço lá de 79, por exemplo. Se eu tenho 8 vestidos, eu vou ter que ter de 79, o de 99, de 119, 129, até 259, por exemplo. Então, aí tem um exemplo, né, do mix que está aí na tela. Eu coloquei um exemplo. E aí, outro fator que a gente olha também são esses produtos que a gente chama de inovador, que são produtos que ainda não está assim no auge no mercado, mas a gente precisa ter ele no mix. Para quê?
para mostrar que a sua marca é uma marca antenada, que é uma marca que faz apostas também, né? Que você tá trazendo para o seu consumidor, porque a gente tem um público, sim, que gosta de usar já naquela coleção junto com o que a blogueira está usando, que a influencer está usando. Então, a gente traz também, tem uma parcela aí no mix que a gente inclui esses produtos também de inovação. Outra coisa importante do mix é a distribuição de peças, por exemplo, uma parte de baixo, uma calça, a gente sempre tem que ter o dobro de blusas. Então, uma calça, ela precisa ser combinada com 2 ou mais blusas. Então, se eu tenho no mix lá 20 partes de baixo, entre calça, shorts, bermuda e saia, eu vou ter ali acima de 40 peças, partes de cima, para poder compor, então, montar, para facilitar depois também para fazer a montagem de famílias de produto. Esse foi o quarto passo. Certo. Vamos lá, então, Rô. Agora, aqui tem os critérios, né, para definição do mix, que eu acho que você já comentou, que é a estação, os produtos-chave. Esses produtos-chave, eles são, por exemplo, qual seria o pode falar uma chaves aí no caso do esse nome, né? Que são os produtos. Tem um produto, por exemplo, na empresa que não pode faltar em nenhuma coleção, porque aquele produto pode ser por modelagem, pode ser por estilo, tem que ter, porque os clientes querem sempre, os representantes precisam do produto para venda. Isso, por exemplo, na coleção da Ramo, calça montaria na coleção de inverno, é uma peça que não pode faltar, calça montaria, entendeu? Então, essa peça, ela vai ter, toda a coleção ela vai ter. Então, a gente traz ela com tecido novo, né? Que foi lançado algum artigo novo, uma mistura de tecido, então a gente traz ela com detalhe de couro, mas sempre vai ter essa peça na coleção, porque ela é o carro-chefe, né? Ela é a porta de entrada para a nossa coleção em alguns clientes. Outros clientes já é o produto inovador. Você vai entrar num cliente novo, por exemplo, ele quer ver o que você está trazendo de novidade. Por isso que é importante ter essas peças-chave, entendeu? E esse mix bem definido, né? Isso. Vamos lá, a inovação. E aí a gente entra para um outro passo. Então, vocês, antes de chegar nessa parte que é tema e cores, olha quanta coisa, né? Quantos processos ali, quantas etapas nós já passamos, né, Rô? Sim. Então, o designer ele tem que entender que, olha só, quantas etapas tem antes dele chegar no processo de definição do tema da coleção, que também é super importante, que é a história que você vai contar naquela coleção para o seu cliente, né? Vai ter a mesma estruturação para catálogo, ponto de vendas, enfim, toda essa linguagem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha do tema de coleção, das cores que são abstraídas do tema, mas, ao mesmo tempo, fazendo um link com a identidade do público-alvo. O tema também tem que ser escolhido de acordo com a aceitação do público-alvo, né, que tem a identificação, como vocês trazem isso para o público-alvo. E as cores também, por mais que elas sejam tendência, e por mais que não estejam dentro do seu painel de tema, as cores não estejam 100% dentro daquela tendência, como que vocês fazem para compor todo esse mood aí, que você coloca ali em vários painéis, na verdade, que você traz ali no nosso slide, Rô? Esse primeiro painel aqui escrito Alma Carioca seria o tema. Como que a gente chega nesse tema, né? Então, assim, eu falo que a parte mais gostosa, né, de todo o planejamento é quando a gente parte realmente para essa área criativa aqui. Então, aqui é onde a gente já fez toda aquela pesquisa de tendências, a gente juntou tudo que a gente viu relacionado a cores, shapes, e aí entra também o lifestyle do nosso consumidor.
Então, a gente não cria um tema só aleatório, ele tem que fazer sentido para o nosso consumidor. Ela tem que se identificar com isso, ela tem que querer falar, nossa, né, se identificar de alguma forma. Então, a gente faz toda uma análise também relacionada a comportamento, né, de mercado, comportamento de consumo, para poder desenvolver o tema. Então, essa parte aqui é um painel de inspiração, um painel geral com todas as cores principais. As principais cores, não quer dizer que está aqui só a cor que a gente vai usar. Essas aqui seriam as cores que vão permear a nossa cartela de cores da coleção. Então, por que a gente traz a alma carioca, né? Eu desenvolvi esse tema aqui, foi numa coleção de alto verão, e a gente trouxe por conta da brasilidade, né? Das cores, a alegria que tem no Rio de Janeiro. Então, a inspiração foi Rio de Janeiro, por conta dessa alegria, dessa leveza que tem a moda carioca. Então, a gente pegou principais cores ali e colocamos aqui embaixo. Dentro desse tema, a gente tira os subtemas ou moods, que é onde a gente vai distribuir o mix de produtos, né? Então, aqui no Mood 1, o Mood 1 é um painel que é onde a gente se inspirou na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, por conta das cores, né? É uma cidade turística. Então, o que a gente traz aqui nesse primeiro Mood? A gente traz peças confortáveis, a gente traz uma alfaiataria leve, a gente traz estampas coloridas, tecidos leves, fluidos, tudo imaginando como se a nossa consumidora estivesse indo fazer um passeio turístico, né? Então, a gente traz esse tipo de peça, mas realmente ela vai se identificar com aquilo ali, mas ela vai estar usando essa peça para ela trabalhar, ela vai estar usando no dia a dia dela. Mas a gente traz todo esse contexto, né? Da leveza, do conforto, porque quando você está turistando, você quer conforto, né? Você põe um calçado gostoso no pé, uma peça leve, que não te atrapalha, e é assim que a gente quer se sentir no nosso dia a dia, né? Então, foi esse painel aqui de inspiração do Mood 1 na cidade de Paraty. O segundo Mood, a gente já trouxe daí uma inspiração em Copacabana. Então, seria o quê? Aquela linha de produtos com uma cara de praia, de resort, né? E também inspirado no hotel, no Copacabana Palace, que é onde traz o glamour, as peças para festas de final de ano. Foi basicamente isso aqui. E a cartela de cores também. Então, assim, a gente fez uma geral ali no tema e depois a gente divide quais as cores que ficam mais a carinha do primeiro mood, quais as cores que vão para o segundo mood. Então, aqui a gente dividiu dessa forma, mas pode dividir em mais moods, entendeu? Conforme você vai precisando montar aí seus moods, você vai ampliando. Essa daqui a gente trabalhou com esses dois. Basicamente isso aqui. Mais uma questão sobre a família de produtos. No caso, nesse caso, vocês teriam, sei lá, quantas famílias de produtos você constrói? Você tem uma coleção de quantas peças? A gente tem uma coleção, a gente trabalha na Ramo com duas linhas. A linha regular, que a gente chama, que tem uma tabela de medidas em tamanhos menores, né, que vai do 36 até o 44. E a gente tem a linha Curve, que vai do tamanho 42 Curve, que não é o mesmo 42 da regular, é outra medida, é outra modelagem pensada realmente para mulher Curve. Então, a gente, junto com são duas coleções diferentes, não é a mesma, que a gente só joga a modelagem e vai ampliando até os 50, são coleções diferentes. Juntando as duas, dá uma média de 190, 200 modelos, né? Então, a gente trabalha aí umas
34 famílias, assim, de produto, né? Meu Deus do céu. Estou aqui quase caindo da minha cadeira, pensando na quantidade de produtos. E depois tem muitas inserções também? Oi? E depois as reposições, elas entram como? Na ramo não tem reposição. A gente não trabalha. Nossa, Rô, mas só uma observação. Tem que ser muito assertivo, então, né? Tem. Nossa, é verdade. Desafio, hein? Ali no passo 7, você vai ver daí a família, porque assim, uma família de produto, a gente fazia sempre assim, bem divididinho, então essas famílias depois vai tá separadinho ali no passo 7 para você ver como que é uma família nossa. Mas assim, se a gente quer trabalhar, por exemplo, porque a gente não faz muita estampa, então eu vou ter uma família com estampa floral. Vai ser aquele floral, eu vou ter um vestido, uma saia, 2 blusas, entendeu? Isso é uma família. Aí depois eu vou querer uma listra. Aí eu vou fazer uma calça listrada, com uma blusa listrada e uma blusa lisa, e um vestido ou um macacão liso ou estampado também. Então, assim, isso aí a gente vai dividindo. Isso tudo a gente chama de família. Por isso que dá bastante, mas assim, são famílias de 5, 6 produtos no máximo. Entendeu? Tá. Aí quando a gente quer trabalhar uma família de cor, por exemplo, eu quero trazer cores naturais. Aí sim eu posso abrir um pouco mais o leque de produtos para essa linha natural e trazer ali umas 12, 15 referências só nessa cor, por exemplo. Então, depende muito da forma que você quer planejar a sua coleção. Certo. Depois a gente tem os tecidos e os aviamentos, né? Que até nós já falamos um pouco, né? Isso. Aí no passo 6 é hora do quê? De atender fornecedor, né? Não que a gente já não vá fazendo isso durante esse outro processo, porque quem tem lançamento antecipado, a gente já dá um jeito de atender. E aí tem aqueles fornecedores que o time deles não bate muito com o nosso, então traz depois. Então a gente está sempre atendendo fornecedor até por conta de lançamentos, novidades que vão chegando para a gente não deixar de ter na coleção. Então, seria aqui o atendimento a fornecedores, a gente faz a seleção desses materiais, dos tecidos, e a distribuição desses tecidos e aviamentos de acordo com o mood. Então, por exemplo, no mood 1, a gente trabalharia com viscose lisa, estampada, linhos, tricolines, fivelas de palha, pontas coloridas, botões tingidos. Então, assim, a gente traria esse tipo de tecido e de aviamento para esse primeiro mood. No segundo mood, a gente já vai trazer tecidos mais fluidos. Então, por exemplo, uma viscose de seda, uma viscose acetinada para as peças mais festa, né? Aí a gente traz cordões encapados, fivela encapada, metais inovadores, né? E aqui a gente já traz um linho mais sofisticado, a gente já traz uma lese para essas peças com carinha de resort, então a gente já traria uma lese. Então, pensando no tecido, para dar essa carinha que a gente quer para o mood, sabe? Certo. Pessoal, eu vou encerrar essa primeira etapa, as primeiras 6 passos para o planejamento aqui, e a gente volta com vocês ali para finalizar no segundo momento aqui do Fashion Talks, tá bom? Grande beijo para vocês. Pô, muito obrigada pela essa primeira etapa.